Você repete o Pai Nosso há anos, talvez décadas, e mesmo assim, algo dentro de você sussurra que essas palavras deveriam significar mais, deveriam te tocar de forma mais profunda. Você termina a oração e o vazio permanece, a desconexão intacta. É como se estivesse falando com uma parede, um eco sem resposta. Mas a culpa não é sua. A instituição da Igreja, com o passar dos séculos, transformou a oração mais poderosa já criada em uma repetição mecânica. Em palavras que decoramos ainda crianças e repetimos até o último suspiro, sem jamais compreender o oceano de sabedoria que elas contêm. Rudolf Steiner dedicou anos de estudo a essa prece milenar. E o que ele descobriu vai mudar para sempre a forma como você se conecta com o divino. Porque cada uma das 7 frases do Pai Nosso não é um simples pedido, não é uma súplica vazia. Cada frase é uma chave que abre um portal específico dentro de você, um centro espiritual adormecido, que a maioria das pessoas jamais ativa. Simplesmente porque ninguém ensinou como usar essas chaves, como trilhar esse caminho. Mas antes de desvendarmos o significado oculto de cada frase, é crucial entender por que a Igreja manteve esse segredo. E a resposta: prepare-se, porque ela pode te incomodar. Nos primórdios do cristianismo, a Igreja primitiva tinha plena consciência do poder transformador do Pai Nosso. Os primeiros cristãos não se limitavam a repetir a oração. Eles a praticavam. E existe uma diferença colossal entre repetir palavras e praticar uma técnica espiritual. Essa diferença é a distância entre uma vida de vazio espiritual e uma vida de conexão real com o divino, com a essência criadora. Nos primeiros séculos, o Pai Nosso era um ensinamento reservado aos iniciados. Não era uma oração pública, mas sim uma técnica secreta, transmitida de mestre para discípulo, de coração para coração. E essa discrição tinha um motivo muito forte. Quando você desvenda o verdadeiro poder dessas 7 frases, você se torna autossuficiente. Não precisa mais de intermediários. Não precisa de padres, não precisa de rituais elaborados. Você conquista acesso direto ao divino, a força criadora que pulsa em cada ser. E isso representava uma ameaça direta à estrutura de poder que a Igreja estava meticulosamente construindo. Steiner explica que o Pai Nosso foi estruturado por Cristo de forma precisa. Não foi um mero acaso, não foi uma coincidência fortuita. São exatamente 7 frases, porque 7 é o número da completude espiritual. 7 centros de energia, 7 camadas do ser humano, 7 etapas na jornada de evolução da alma. E aqui está o que a Igreja retirou do ensinamento, deliberadamente. Cada frase do Pai Nosso corresponde a um desses 7 corpos que nos compõem. Quando você diz Pai Nosso que estais no céu de forma mecânica, sem consciência, nada acontece. Mas quando você compreende que essa primeira frase ativa seu eu superior, sua conexão com a fonte, tudo muda. Deixe-me explicar isso de uma forma que você jamais esquecerá. A primeira frase, Pai Nosso que estais no céu. A maioria das pessoas imagina um Deus distante, sentado em algum trono celestial. Erro crasso. Steiner revela que o céu, mencionado aqui, não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência. E Pai não é uma figura masculina e barbuda. A palavra original usada por Cristo era Abba, e Abba carrega um significado muito mais profundo do que pai no sentido familiar. Significa a origem, a fonte.
o princípio criador que permeia todas as coisas. É a força primordial que deu origem ao universo e que continua a pulsar em cada átomo da existência. Quando você pronuncia Pai Nosso que estais no céu com essa compreensão, você não está olhando para cima, você está olhando para dentro, porque o céu, como Steiner nos ilumina, é a dimensão mais elevada do seu próprio ser. É onde reside seu eu superior, aquela parte de você que nunca duvida, que nunca teme, que sabe com clareza seu propósito de vida. Essa primeira frase é um chamado. Você está ativando a conexão com a parte mais divina de si mesmo. A parte que conhece sua verdadeira identidade. A parte que existia antes do seu corpo físico e que continuará existindo após ele. Mas existe um obstáculo. Se você não compreende o significado profundo, a frase permanece inerte. É como possuir uma chave sem saber qual porta ela abre. Você pode carregá-la por toda a vida sem jamais usá-la para o que ela foi designada. E é exatamente isso que bilhões de pessoas fazem, todos os dias. Agora, a segunda frase, santificado seja o vosso nome. Aqui, a jornada se aprofunda ainda mais, porque a maioria das pessoas interpreta essa frase como um elogio a Deus, como se estivesse afirmando que o nome de Deus é sagrado. Mas a verdade é que não é apenas isso. Steiner revela que essa frase está intrinsecamente ligada ao seu corpo etérico, o corpo de energia vital que sustenta seu corpo físico. Sem o corpo etérico, seu corpo físico seria mera matéria morta. É o corpo etérico que impulsiona seu coração a bater, que estimula a regeneração de suas células, que mantém a chama da vida acesa em você. E o nome mencionado aqui não é uma palavra vazia, é a essência, é a vibração fundamental que sustenta a existência em si. Na tradição hebraica, o nome de Deus era tão sagrado que era considerado impronunciável. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no momento de maior sacralidade, podia proferir esse nome, porque nomear algo é invocar sua essência. É chamar sua presença, e invocar a presença do Criador requer preparo e reverência. Steiner explica que, ao compreender essa profundidade, a segunda frase se transforma em um ato de profunda humildade e, simultaneamente, de imenso poder. Você está pedindo para se alinhar com a força que criou tudo, não como um verme implorando por migalhas, mas como um filho reconhecendo sua linhagem divina, quando você diz, santificado seja o vosso nome com consciência plena. Você está alinhando seu corpo etérico com a frequência divina. Você está, literalmente, purificando sua energia vital. Está permitindo que a força criadora do universo flua através de você, sem bloqueios, sem resistências. É por isso que algumas pessoas oram e experimentam uma paz profunda, enquanto outras oram e não sentem absolutamente nada. A diferença não reside nas palavras em si, mas sim na consciência com que as palavras são proferidas. Steiner observou que pessoas acometidas por doenças frequentemente apresentam bloqueios em seu corpo etérico. A energia vital não flui de forma harmoniosa. E quando você pratica essa segunda frase com verdadeira compreensão, você inicia um processo de dissolução desses bloqueios. Não se trata de cura milagrosa, mas sim de ciência espiritual. Mas espere, porque a terceira frase vai revelar algo que talvez você nunca tenha percebido sobre sua própria vida. Venha a nós o vosso reino. A interpretação mais comum é que você está pedindo para ascender ao paraíso após a morte,
ou que está suplicando para que Deus estabeleça algum tipo de reino terreno. Ambas as interpretações estão equivocadas. Steiner explica que essa frase ativa o corpo astral, o corpo das emoções, dos desejos, das paixões. É o corpo que utilizamos quando sonhamos. É o corpo que experimenta a alegria, a tristeza, a raiva, o amor. E o reino, mencionado aqui, não é um lugar físico, mas sim um estado. Reflita comigo. O que define um reino? É o território onde um rei exerce seu poder. E quem deveria governar suas emoções? Seu eu superior, sua consciência mais elevada. Não seus impulsos, não seus medos, não suas compulsões. Quantas vezes você já se viu fazendo algo que sabia ser errado, simplesmente porque foi dominado por uma emoção avassaladora? Quantas vezes a raiva te impeliu a proferir palavras das quais se arrependeu amargamente? Quantas vezes o medo te paralisou, impedindo-o de seguir em frente com aquilo que precisava ser feito? Imagine repetir o Pai Nosso por anos, talvez décadas a fio, e mesmo assim sentir que as palavras não te tocam como deveriam. Você termina a oração e persiste aquela sensação de vazio, aquela desconexão persistente, como se estivesse falando para as paredes do seu quarto. Não se culpe por isso. A instituição da igreja transformou a oração mais profunda da história em mera repetição. Palavras decoradas na infância, recitadas até o fim da vida sem real compreensão do seu significado. Prepare-se, pois Rudolf Steiner vai te revelar segredos inacreditáveis. Isso acontece porque seu reino emocional não tem um governante legítimo, está em anarquia. Cada emoção faz o que quer, quando quer. Quando você diz, venha a nós o vosso reino, com essa compreensão, você está pedindo que a consciência da divindade, força criadora, assuma o controle do seu mundo emocional. Você está pedindo equilíbrio. Está pedindo para que suas emoções sirvam seu propósito espiritual, em vez de te dominarem. E isso explica por que tantas pessoas vivem escravas das próprias emoções. Elas repetem essa frase há décadas, sem jamais ativá-la. Pedem um estado de consciência que nunca chega, porque não entendem que esse estado precisa ser estabelecido dentro delas primeiro. Calma, porque a quarta frase é onde Steiner fez uma descoberta que chocou até seus alunos mais avançados. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Todo mundo conhece essa frase. Milhões de pessoas a repetem diariamente. E a interpretação comum é de submissão passiva. Como se você estivesse dizendo, faça o que quiser comigo, divindade, força criadora, eu aceito. Mas isso está completamente errado. Steiner revelou que essa frase trabalha com o corpo mental, o corpo do pensamento, da razão, da vontade consciente. E a vontade mencionada aqui não é uma imposição externa, é um alinhamento interno. Assim na terra como no céu, significa que existe uma ordem perfeita nos planos superiores. Uma harmonia, um propósito. E quando você diz essa frase com consciência, você está pedindo que sua mente se alinhe com essa ordem. Que seus pensamentos reflitam a sabedoria divina. Que sua vontade pessoal se torne um instrumento da vontade cósmica. Não é submissão. É integração. É a diferença entre um músico que toca as notas que quer, criando caos, e um músico que segue a partitura, criando harmonia. Você não perde sua individualidade. Você a eleva. Steiner explicou que existe uma diferença crucial entre teimosia e vontade verdadeira. A
A teimosia é quando você insiste em fazer algo simplesmente porque você quer, mesmo quando vai contra o fluxo da vida. A vontade verdadeira é quando seus desejos estão alinhados com o propósito maior da existência. E quando isso acontece, seus pensamentos mudam, suas decisões mudam, sua vida inteira muda. Porque você para de lutar contra o fluxo da existência e começa a fluir com ele. Mas a maioria das pessoas nunca experimenta isso. Elas repetem a frase e continuam vivendo em conflito interno. Continuam com a mente dividida. Continuam querendo uma coisa, enquanto fazem outra. Agora presta atenção, porque a quinta frase esconde um segredo que pode transformar sua relação com dinheiro, comida e todas as necessidades materiais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Parece simples, não é? Um pedido por sustento, por comida, por provisão material. E muita gente usa essa frase para pedir coisas. Dinheiro, casa, carro, sucesso. Mas Steiner revelou algo completamente diferente. A palavra original usada por Cristo não era simplesmente pão. Era algo mais próximo de pão supersubstancial. Pão além da substância física. Pão espiritual. Na verdade, a palavra grega usada nos evangelhos é epiousion. E essa palavra não aparece em nenhum outro texto grego antigo. Cristo criou uma palavra nova para descrever um conceito que não existia. Essa frase trabalha com o corpo físico. Sim, o corpo mais denso, mas não da forma que você imagina. Quando você diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, com consciência. Você está pedindo que seu corpo físico seja nutrido pela energia espiritual. Você está reconhecendo que seu corpo não é apenas carne e osso. É um templo, um veículo para sua alma. E esse veículo precisa de alimento além do material. É por isso que algumas pessoas podem comer bem, dormir bem, ter saúde perfeita, e ainda assim sentir que algo está faltando, porque estão alimentando o corpo físico, mas negligenciando o pão espiritual. E tem mais. A palavra hoje não é à toa. Steiner explicou que essa frase nos lembra de viver no presente, não pedir o pão de amanhã, não se preocupar com o sustento do futuro, mas confiar que cada dia trará o que é necessário para aquele dia. É uma cura para a ansiedade, uma cura que bilhões de pessoas repetem sem absorver, porque repetem as palavras, mas não praticam o significado. Steiner observou que a ansiedade moderna é essencialmente uma doença de desconexão do presente. As pessoas vivem no futuro, preocupadas com o que pode acontecer, ou no passado, remoendo o que já foi. E enquanto fazem isso, o único momento que realmente existe, o agora, passa despercebido. A quinta frase do Pai Nosso é um antídoto para essa condição. Nos dai hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje. É um chamado para retornar ao único momento onde a vida realmente acontece. Guarda isso, porque as duas últimas frases do Pai Nosso contêm as revelações mais poderosas. E uma delas foi deliberadamente distorcida pela igreja, por razões que vão te chocar. A sexta frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa frase parece ser sobre perdão, e é, mas não do jeito que você aprendeu. A maioria das pessoas interpreta isso como uma troca. Perdoe-me, divindade, força criadora, porque eu também perdoo os outros, como se fosse um contrato, uma negociação espiritual. Steiner revelou que isso é muito mais profundo. Essa frase trabalha com o que ele chamava de eu inferior.
a parte de você que carrega as memórias, os traumas, os ressentimentos. É onde ficam armazenadas todas as feridas que você acumulou ao longo da vida. E não só desta vida, de todas as suas encarnações. Quando você diz essa frase com consciência, você não está negociando com a divindade, força criadora. Você está liberando karma, está dissolvendo os nós energéticos que te prendem ao passado. E aqui está a parte que a igreja não ensina. O perdão mencionado aqui não é apenas sobre perdoar pessoas que te machucaram nesta vida. É sobre perdoar situações de vidas passadas que você nem lembra conscientemente. É sobre liberar amarras kármicas que você carrega há séculos. Por isso, tanta gente repete essa frase e continua remoendo mágoas. Porque está focando nas pessoas específicas que lembra, quando deveria estar se abrindo para uma limpeza muito mais ampla, uma limpeza de todas as ofensas, conhecidas e desconhecidas, desta vida e de outras. Steiner explicou que muitos dos nossos conflitos atuais têm raízes em vidas passadas. Aquela pessoa que você não suporta sem saber por quê. Talvez tenha uma história com você de séculos atrás. Aquele medo irracional que você carrega pode ser memória de uma vida anterior. E quando você pratica essa frase com verdadeira consciência, você começa a dissolver essas amarras invisíveis. E tem algo ainda mais perturbador. Steiner apontou que a ordem das palavras é crucial. Primeiro vem, perdoai as nossas ofensas. Depois vem, assim como nós perdoamos. A maioria das pessoas inverte isso mentalmente. Acha que primeiro precisa perdoar para depois ser perdoada. Mas o Cristo colocou na ordem inversa por um motivo. Você primeiro recebe o perdão divino. Primeiro se abre para essa graça. E então, preenchido por essa energia de perdão, você consegue estender o mesmo aos outros. Não é esforço, é fluxo. Você não força o perdão. Você se torna um canal dele. E agora, a sétima frase, a última, a que fecha o ciclo e também a mais mal compreendida de todas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa frase gerou debates teológicos por séculos, porque parece que você está pedindo para a divindade não te tentar, como se a divindade fosse a fonte da tentação. Isso nunca fez sentido, e não faz mesmo. Rudolf Steiner explicou que a tradução está errada. O que o Cristo realmente disse era algo mais próximo de não nos abandoneis na provação. Percebe a diferença brutal? Não é a divindade tentando você. É você passando por provações inevitáveis da vida. E o pedido não é para evitar essas provações. É para não ser abandonado durante elas. Essa frase trabalha com o espírito, o nível mais elevado do ser humano, a conexão direta com o divino. Quando você diz essa frase com consciência, você está pedindo presença. Está pedindo que, durante os momentos mais difíceis da sua vida, você não perca a conexão espiritual, que o medo não te faça esquecer quem você realmente é. Que a dor não apague sua luz interior. Livrai-nos do mal. Não é sobre ser protegido de circunstâncias externas. É sobre não ser consumido internamente. É sobre manter sua alma intacta, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Rudolf Steiner deu um exemplo poderoso para ilustrar isso. Ele disse, imagine duas pessoas passando pela mesma tragédia, a mesma perda, a mesma dor. Uma delas emerge destruída, amarga, fechada para a vida. A outra emerge transformada, mais sábia, mais compassiva, mais forte. A diferença não está na circunstância,
está na conexão espiritual durante a provação. Uma se sentiu abandonada. A outra sentiu a presença divina, mesmo no fundo do abismo. Essa é a proteção que a 7ª frase oferece. Não proteção contra o sofrimento, proteção dentro do sofrimento. E isso muda tudo, porque quando você entende assim, você para de pedir para a vida ser fácil. Você começa a pedir força para atravessar o que vier. Para de fugir das provações. Começa a encará-las como oportunidades de fortalecimento espiritual. Mas agora vem a parte que talvez seja a mais importante de tudo que eu disse até agora. E tem a ver com o que acontece quando você junta todas as 7 frases com plena consciência do que está fazendo. Rudolf Steiner ensinou que o Pai Nosso não é uma lista de pedidos separados. É uma sequência, uma jornada, um caminho de ativação espiritual completo, que começa no topo e desce até a base do seu ser. Primeira frase: você conecta com seu eu superior. Segunda frase: você purifica seu corpo energético vital. Terceira frase: você harmoniza seu corpo astral. Quarta frase: você alinha seu corpo mental. Quinta frase: você nutre seu corpo físico. Sexta frase: você libera seu karma. Sétima frase: você fortalece seu espírito. Quando você faz essa jornada conscientemente, você não está simplesmente orando. Você está se reconstituindo, está se realinhando, está se tornando a pessoa que sua alma veio aqui para ser. E isso leva poucos minutos. Uma oração que você já conhece de cor, que você pode fazer a qualquer momento, mas que agora vai ter um efeito completamente diferente. A igreja sabia disso nos primeiros séculos. Os gnósticos praticavam o Pai Nosso dessa forma. Os místicos cristãos também. Mestre Eckhart, Teresa de Ávila, João da Cruz. Todos eles conheciam o poder oculto dessas palavras. Mas com o tempo, à medida que a igreja se tornou uma instituição de poder, esse conhecimento foi sendo diluído, transformado em ritual, reduzido a palavras que você repete sem pensar. E tem uma razão para isso. Uma população que conhece o poder real da oração é uma população difícil de controlar. Pessoas que conseguem se conectar diretamente com o divino não precisam de intermediários. Não precisam de padres dizendo o que a divindade quer. Não precisam de instituições decidindo se estão perdoadas ou não. O Pai Nosso, praticado da forma como o Cristo ensinou, é uma ferramenta de libertação espiritual. E ferramentas de libertação raramente são ensinadas por aqueles que lucram com a dependência. Mas agora você sabe, e saber não é suficiente. Você precisa praticar. Rudolf Steiner recomendava que as pessoas fizessem o Pai Nosso pelo menos uma vez ao dia com plena consciência. Não correndo, não repetindo automaticamente enquanto a mente vagueia por outros assuntos, mas parando, respirando e dizendo cada frase como se fosse a primeira vez. Na primeira frase, sinta seu eu superior. Imagine a parte mais elevada de você mesmo olhando para baixo com amor. Conecte-se com essa presença. Sinta que você é mais do que seu corpo, mais do que seus pensamentos, mais do que suas emoções. Na segunda frase, sinta sua energia vital. Imagine uma luz purificadora percorrendo todo o seu corpo energético vital, limpando bloqueios, restaurando o fluxo. Sinta a vida pulsando em cada célula. Na terceira frase, observe suas emoções. Não julgue, apenas observe. E peça que a consciência divina traga equilíbrio ao seu mundo interior. Imagine suas emoções como ondas em um lago. E peça que a paz divina acalme essas águas. Na quarta frase, aquiete sua mente. Deixe os pensamentos passarem como nuvens.
e abra espaço para que uma sabedoria maior guie suas decisões. Não force o silêncio, apenas permita. Na quinta frase, agradeça ao seu corpo, reconheça que ele é um templo e peça o alimento espiritual que ele precisa para cumprir sua missão. Sinta gratidão por cada órgão, cada membro, cada sentido. Na sexta frase, solte. Deixe ir os ressentimentos que você conhece e os que você não conhece. Abra-se para receber perdão e deixe que esse perdão flua através de você para todos. Não pense em pessoas específicas. Apenas abra as comportas do coração. Na sétima frase, entregue-se, não com medo, com confiança. Saiba que você não será abandonado, que não importa o que venha, sua essência permanecerá intacta. Sinta a proteção divina te envolvendo como um manto de luz. E quando terminar, fique em silêncio por alguns momentos. Não saia correndo para a próxima tarefa. Deixe a oração assentar. Deixe as ativações se integrarem. Com o tempo, você vai começar a notar diferenças. Primeiro sutis, depois mais óbvias. Sua intuição vai se fortalecer. Você vai ter mais clareza sobre decisões que antes pareciam confusas. Seus relacionamentos vão começar a mudar porque você está mudando. Circunstâncias que pareciam estagnadas vão começar a se mover. Não é magia, é alinhamento. Quando você alinha todos os seus corpos com a frequência divina, a vida começa a fluir de forma diferente. Os obstáculos não desaparecem, mas você passa a ter a força para atravessá-los. E aqui vai algo que poucos sabem. Rudolf Steiner dizia que o Pai Nosso é especialmente poderoso antes de dormir. Por quê? Porque durante o sono, seu corpo energético, vital, e seu eu superior se desprendem parcialmente do corpo físico. Eles viajam, aprendem, recebem orientação dos mundos espirituais. Os mestres espirituais nos ensinam enquanto dormimos. Quando você faz o Pai Nosso antes de dormir, você está preparando essa jornada noturna, está limpando o caminho, está garantindo que seu espírito vai navegar em águas mais elevadas durante a noite. E quando você acorda, os insights vêm. As soluções aparecem. Os sonhos trazem mensagens que antes você não conseguia captar. Rudolf Steiner relatou casos de alunos que começaram a praticar o Pai Nosso dessa forma e tiveram experiências profundas durante o sono. Um deles sonhou com a solução de um problema que o atormentava há meses. Outro acordou sabendo exatamente qual decisão tomar em uma encruzilhada da vida. Outro ainda começou a ter sonhos premonitórios. Não é coincidência, é o resultado de preparar conscientemente sua viagem noturna pelos mundos espirituais. Mas eu preciso te avisar de algo. Quando você começa a praticar o Pai Nosso dessa forma, coisas vão começar a mudar. E nem todas vão parecer positivas no início. Situações que estavam escondidas vão vir à tona. Relacionamentos que não te servem mais vão ficar insustentáveis. Verdades sobre você mesmo que você preferia não enxergar vão se revelar. Isso não é punição, é limpeza. Rudolf Steiner sempre lembrava seus alunos: o crescimento espiritual não é sobre adicionar coisas, é sobre remover o que bloqueia. E às vezes, o que bloqueia são pessoas, hábitos, crenças, até empregos. Confie no processo. Quando você ativa as 7 frases do Pai Nosso com consciência, você está pedindo alinhamento com seu propósito mais elevado. E a vida vai começar a reorganizar para atender a esse pedido. Pode ser desconfortável, mas é necessário. E tem mais uma coisa que eu guardo para agora, porque você precisava ouvir tudo antes para entender. O Pai Nosso termina com Amém.
A maioria das pessoas diz amém automaticamente, como se fosse apenas uma forma de dizer terminei. Mas não é. Amém é uma das palavras mais poderosas da tradição espiritual. Vem do hebraico e significa algo próximo de assim seja, ou que se manifeste. Amém está relacionado à palavra hebraica para verdade e para fidelidade. Quando você diz amém, você está declarando que o que foi dito é verdade e que você confia que se manifestará. Quando você diz amém com consciência, você está selando tudo que veio antes. Está declarando que o que foi dito não são apenas palavras. É intenção, é vontade, é criação. O amém é o carimbo final. É você dizendo ao universo: eu falei sério. Por isso, nunca mais diga amém distraidamente. Quando você chegar a essa palavra, pause, sinta o peso dela e diga como se estivesse assinando um contrato sagrado, porque é exatamente isso que está fazendo. Agora, antes de terminar, eu quero compartilhar algo pessoal, algo sobre a razão de eu criar esse conteúdo. Você acabou de receber um conhecimento que poucos têm, um conhecimento que Rudolf Steiner levou décadas para sistematizar. Um conhecimento que a Igreja deliberadamente obscureceu por razões de poder. E esse conhecimento estava escondido em livros densos, em palestras em alemão antigo, em círculos fechados de estudiosos. Eu passei anos estudando Rudolf Steiner, anos traduzindo conceitos que pareciam impossíveis de entender, anos testando na minha própria vida. E agora? Eu dedico meu tempo a trazer isso para pessoas como você. Não porque alguém me paga para isso, mas porque eu acredito que o mundo precisa despertar. Quando você clica no Super Thanks ali embaixo, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo: esse conhecimento precisa continuar acessível. Você está se tornando um guardião da sabedoria de Rudolf Steiner. E mais do que isso, você está fazendo parte de algo maior, de um movimento de pessoas que estão cansadas de repetir orações vazias, que querem substância, que querem transformação real. Cada contribuição me permite continuar pesquisando, continuar traduzindo, continuar trazendo revelações que estavam trancadas em bibliotecas europeias. Se esse vídeo tocou você, considere clicar naquele coração dourado. É uma forma de fazer parte disso. Mas agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Das 7 frases que eu expliquei hoje, qual você acha que mais precisa trabalhar na sua vida agora? Pensa, qual delas te causou mais desconforto? Qual você sempre passou correndo sem prestar atenção? Porque essa é provavelmente a frase que contém a chave que você mais precisa. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. E eu vou ler cada comentário. Pode ser a primeira frase. A conexão com o eu superior. Pode ser a 6ª, sobre o perdão. Pode ser a 4ª, sobre alinhar sua vontade. Qual é a sua? E lembra, a partir de hoje, você não vai mais repetir o Pai Nosso. Você vai praticá-lo. Cada frase é uma chave. 7 chaves para 7 portas dentro de você. Portas que estavam trancadas. Portas que agora você sabe abrir. E cada porta leva a uma dimensão diferente do seu ser. A primeira porta conecta você com sua origem divina. A segunda restaura sua energia vital. A terceira equilibra suas emoções. A 4ª alinha seus pensamentos. A 5ª nutre seu corpo. A 6ª libera seu passado. A 7ª fortalece seu espírito para o futuro. 7 frases. 7 ativações. Um ser humano completo.
Rudolf Steiner dizia que o Pai Nosso é a oração perfeita, porque abrange todas as dimensões do ser humano. Não falta nada, não sobra nada. É matematicamente preciso, espiritualmente completo. Use esse conhecimento. Não deixe ele se tornar mais uma informação que você ouviu e esqueceu. Aplique, hoje, antes de dormir. E observe o que acontece. Eu garanto que algo vai ser diferente. Porque quando você ativa as 7 frases do Pai Nosso com consciência, você não está apenas orando, você está despertando. E esse é o verdadeiro propósito da oração que Cristo nos deixou. Uma oração que transforma, uma oração que cura, uma oração que desperta, uma oração que te reconecta com quem você realmente é.